Jeremias realmente viu muita coisa ruim. Profetizou e não deram ouvidos. A nação sofreu, deixou de existir naquele momento, o exílio foi inevitável. E ainda assim, ele quer lembrar do que pode dar esperança. Nos ensina muito nesse sentido e podemos aprender mais meditando a esse respeito. Fique comigo para essa meditação na mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Para conversarmos a respeito de Lamentações de Jeremias, nós teremos apenas uma mensagem. E para essa conversa ficar completa, é necessário que você faça a sua parte também. Você pode participar dessa conversa através do espaço de comentários. Lá você pode deixar o seu testemunho, suas opiniões, suas ponderações a respeito da mensagem e até mesmo fazer sua pergunta. E assim nós podemos conversar mais a respeito do livro de Lamentações de Jeremias. Vamos falar um pouco a respeito do contexto histórico do livro de Lamentações de Jeremias. O povo de Judá chegou a acreditar que era o único povo realmente escolhido, o único povo capaz de receber bênçãos da parte do Senhor, e por isso eles entendiam que nada de mal poderia acontecer com eles. Realmente a lei definia que havia bênçãos quando o povo obedecesse à vontade do Senhor. Mas a própria lei também definia que havia condições para essas bênçãos, a obediência. E que quando a desobediência se apresentasse, haveria maldições. Então, a lei já definia que eles seriam espalhados se eles não obedecessem ao Senhor. Quando o Senhor os leva para o cativeiro, ele estava cumprindo com aquilo que foi combinado na própria questão da lei. Mas eles achavam que não, que eles só receberiam coisas boas, que só daria tudo certo, que todas as coisas seriam realidade. A manifestação da bênção do Senhor era uma verdade sobre esse povo. No entanto, havia condições, havia a necessidade de se manter obediente à vontade do Senhor. E quando isso não se confirmou mais, quando o povo deixou de lado a obediência, passou a experimentar o castigo, passou a experimentar a maldição descrita na própria lei e enfrentou muitos problemas. Os livros de segundo Reis e segundo Crônicas nos apresentam as situações que aconteciam naqueles dias com o povo. Eles tiveram um declínio espiritual muito grande, um declínio moral também muito grande, começaram a não dar atenção aos alertas dos profetas de forma muito exagerada e se entregaram a práticas que eram completamente erradas, práticas que eram executadas por aqueles povos que viviam na terra e que o Senhor disse, não façam como eles. E o povo começou a fazer como eles. E aí então o cativeiro se tornou algo iminente, se tornou claro. Essa reação do povo em deixar de lado a vontade do Senhor fez com que a derrota acontecesse e o cativeiro se tornasse realidade. Dá uma olhadinha lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 17. Quando o rei Zedequias se rebelou contra os babilônios, e aí esse povo, a Babilônia, tinha sujeitado Judá já pelo menos 2 vezes. Nabucodonosor tinha ido até Jerusalém e tinha levado alguns deportados já desde a primeira vez. Tinha colocado condições, escolhia quem seria o soberano da nação, colocava impostos, mas quando Zedequias tentou se rebelar, acreditando que poderia conseguir resolver todas as coisas, porque o Senhor estaria cuidando de tudo, ele viu Nabucodonosor voltar com muita força e foi então o cerco final contra Jerusalém. Foi o momento em que a terra realmente foi destruída, quando o muro caiu, quando o templo foi destruído, muitas coisas foram queimadas, muitos problemas aconteceram. O povo ficou sitiado dentro da cidade, nada entrava, nada saía, o que eles tinham era só o que tinha lá dentro, eles não podiam comprar nada, não podiam comprar comida, não podiam buscar coisas fora, o que tinham de água era só o que tinha lá dentro. Então, durante o tempo que durou esse cerco, o povo passou muita fome dentro de Jerusalém, até que Nabucodonosor conseguiu invadir a cidade. E aí, quando derrubou uma parte do muro, Zedequias e os soldados ainda tentaram fugir, mas eles acabaram não tendo sucesso nessa tentativa de fuga. Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 25, dos versículos de 4 a 7.
Então esse é o contexto histórico em que Lamentações de Jeremias acontece. Possivelmente, inclusive, falando já de data do livro, o livro tenha sido escrito durante esse tempo final do cerco, algo depois desse momento da queda de Jerusalém, mas possivelmente ainda antes da fuga para o Egito, quando o povo matou aquele que Nabucodonosor tinha deixado como representante, aí fugiu para o Egito, e inclusive levaram Jeremias junto, mesmo Jeremias dizendo que não era para fazer isso, eles foram e levaram Jeremias junto. Possivelmente o texto de Lamentações de Jeremias ganha o seu ponto final, no máximo nesse momento depois da queda de Jerusalém. Muito perto dos eventos, muito perto dos acontecimentos que o livro tomou forma, de fato, pelo menos entende-se dessa forma. E a autoria de Jeremias ela não é questionada, ainda que outra pessoa possa ter ajudado a escrever o livro, ele teria ditado, pelo menos. O outro possível autor pode inclusive ser Baruque, como acontece com o texto de Jeremias propriamente dito. É possível que Baruque tenha participado disso, mas porque Jeremias deu as orientações para o texto ser escrito. Os poemas do livro de Lamentações de Jeremias parecem ter sido compostos então nesse momento mesmo, um momento de muita dor, um momento em que está muito perto das coisas acontecerem, muito perto realmente, ou até mesmo logo depois dos acontecimentos, já o rei é levado, a terra fica definitivamente devastada, é uma questão de muito sentimento de dor, muita dificuldade que se enfrentava nesse momento. Ainda que Jeremias pudesse ter anunciado todas as coisas e dito que o Senhor ia fazer, e ele soubesse que o Senhor ia agir daquela forma, ele também sentiu toda essa angústia, porque ele viu as coisas acontecendo. Uma coisa é você ter a revelação e saber que vai acontecer, outra coisa é ver realmente os eventos se desenrolando. Por mais que você não tenha surpresa diante dos acontecimentos, é muito dolorido ver os eventos acontecendo. Jeremias já sabia que seria daquela forma, mas ainda assim, claro, não é fácil você ver os eventos acontecendo em si. E aí então surgem as lamentações, surge o momento em que ele desabafa a respeito de todas as coisas que aconteceram. Pelo menos 3 pontos, nós podemos levantar pelo menos 3 pontos a respeito das lamentações, do livro de Lamentações, e até poderíamos levantar mais pontos, mas eu vou falar apenas de 3. Nós podemos levantar esses 3 pontos, e todos eles estão ligados com o sofrimento mesmo, com essa angústia que o povo passava. O primeiro ponto o sofrimento era resultado dos pecados que o povo tinha cometido, resultado da desobediência do povo em relação à vontade do Senhor. O segundo ponto é que o sofrimento deles não era visto como causado por Nabucodonosor, ou pela Babilônia, ou por qualquer outro agente humano. O povo entendia que o sofrimento vinha da parte de Deus. Era o Senhor quem tinha permitido que todas aquelas coisas acontecessem. Alguém foi usado como o executor da ação em si, mas o povo entendia. Jeremias deixa claro para o povo, e o texto de Lamentações também deixa isso claro, o sofrimento veio da parte do Senhor. Era o Senhor dando alerta, era o Senhor cumprindo com o que a própria lei dizia. Se eles desobedecessem, eles teriam problemas. E o terceiro ponto que Lamentações de Jeremias nos levanta, ligado com o sofrimento, é que o próprio sofrimento poderia conduzi-los novamente de volta para Deus. Não era uma questão vazia, sem causa, sem ação. Havia um motivo por trás, o povo tinha desobedecido. E ainda assim o Senhor chamava ao acerto, chamava a colocar as coisas em ordem para viver de acordo com a vontade dele. Então, os poemas de Lamentações de Jeremias mostram, sim, muita dor, mostram muita angústia diante dos problemas que realmente aconteceram. Mas também fica claro que houve uma razão, o pecado, a desobediência, e que também havia a possibilidade de se acerto com o Senhor. Não era algo perdido, não era algo que não tinha mais volta. Era ainda possível desfrutar das bênçãos do Senhor quando, no tempo determinado, todas as coisas se acertassem e o povo se voltasse para o Senhor, buscasse mais uma vez a vontade do Senhor e buscasse obedecer ao que o Senhor tinha apresentado na lei. Então, o que fica para nós no texto de Lamentações é que o Senhor age mesmo nos momentos mais complicados, mesmo nos momentos mais difíceis, naquele momento de maior dor que nós enfrentamos. Se nós estamos enfrentando esses momentos porque desobedecemos à vontade do Senhor, o Senhor age nesses momentos nos chamando para um acerto diante da sua vontade. Mas
se nós não fizermos nada que nos fizesse afastar da vontade do Senhor, e ainda assim nós enfrentamos problemas, como aconteceu com Jó, por exemplo, nós devemos entender quais são os motivos que o Senhor traz todas aquelas coisas, permite todas aquelas coisas, porque Ele tem um propósito, pode ter certeza disso. O nome dele será exaltado e glorificado no meio de toda essa situação, e o Senhor estará contigo mesmo durante o tempo da angústia. Claro, nós gostamos de passar pelos momentos agradáveis, pelos momentos de alegria, mas o Senhor está conosco também nos momentos de dor, também nos momentos de angústia. Quer nós tenhamos cometido algum erro e Ele esteja nos chamando ao ajuste, quer esteja acontecendo algo para que o nome dele seja glorificado, porque Ele tem algum propósito no meio de todas essas coisas. E Jeremias, aquele que é tido como o profeta chorão, ele viu muitas coisas ruins. Primeiro ele teve a revelação e depois ele viu as coisas acontecendo. Ele viu Jerusalém ser destruída, o rei ser preso, ter os olhos vazados, ser feito cego, viu todas essas coisas acontecerem. E ainda assim, mesmo tendo um livro de lamentações, um livro onde ele se lamenta diante das coisas, fala da dor, fala da angústia, lembra de todas as glórias do passado e ainda assim vê que os momentos estão complicados, ele nos dá uma lição de como enfrentar essas situações complicadas que às vezes se apresentam na nossa vida. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, aquele que é chorão diz que quer trazer à memória aquilo que pode dar força para continuar. Ele quer ter na memória aquilo que dá força para seguir em frente, para ter esperança, porque o Senhor já agiu no passado, o Senhor vai agir novamente, Ele está chamando a um acerto, a um conserto, e está pronto a agir novamente. Basta lembrarmos do que o Senhor já fez. Jeremias não ficou apenas falando das coisas boas, nem declarando com fé apenas as coisas boas, ou tentando fazer como se defende na lei da atração, vamos falar das coisas boas para atrair coisas boas, não é verdade? Não, Jeremias não negou o problema, não negou as dificuldades, não negou as situações complicadas, e ainda assim ele depositava no Senhor a sua confiança. Ele não tinha o foco nessas dificuldades e nesses problemas. Ele tinha o foco na certeza de que o Senhor ia agir mais uma vez. E que no meio de tudo aquilo o Senhor estava agindo. Então nós não temos que ter problemas com falar das dificuldades, falar dos problemas, falar das angústias. No entanto, nós não podemos perder de vista que o Senhor está agindo mesmo no meio disso e que o Senhor já agiu no passado trazendo coisas grandiosas e vai agir novamente. Pode ter certeza disso, para confirmar o seu propósito no meio de tudo isso. A questão não é simplesmente falar de coisas boas. A nossa esperança não está focada apenas em ficar tentando atrair coisas boas por falar coisas boas. A nossa esperança está na ação do Senhor em qualquer momento. Mesmo no meio do lamento, nós confiamos que o Senhor está agindo e que o Senhor vai continuar agindo. Que o Senhor está cuidando de tudo e vai resolver todas as coisas. Então nós devemos aceitar os momentos como eles se apresentam, quer os momentos agradáveis, quer os momentos complicados. Porque em tudo, absolutamente em tudo, o Senhor tem o seu propósito. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.